quebrantado, estava aí sentado e o preletor, com todas as vezes que é convidado a trazer a palavra aqui para esse ministério, uma voz profética, profetizando, dizendo que Deus iria preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos, fazer o nosso cálice transbordar. Eu sou pastor e presido uma igreja há 5 anos, mas quando Deus decide provar o seu coração, você tem que suportar, de acordo com o tamanho do projeto, do propósito que Ele tem na sua vida, maior será a prova, Louvado seja Deus, o tempo de deserto. E Deus tem nos agraciado, com milagres, com curas divinas, libertações, mas o ministério não flui, A Bíblia diz que os caminhos de Deus são maiores e os sonhos dele também. Às vezes a gente quer que o nosso sonho dê certo, pastor Fábio, mas Deus, ele olha assim: meu servo, o teu sonho ainda é muito pequeno, eu tenho algo maior para você. Eu resido ali na Serrinha do Mendanha e vivendo verdadeiramente o que a palavra de Jesus diz: o profeta não tem honra na sua pátria. Jesus, ele sofreu isso, irmão? Quando as pessoas contavam: olha, o filho de Maria, de José, está curando, está libertando. E havia especulação acerca do povo, dizendo: é mais um que engana o povo. Glória a Deus. E o pregador estava aqui na festividade trazendo uma mensagem dizendo: olha, os teus pés pisarão aonde ninguém da tua família foi capaz de chegar, você vai ser o primeiro. Uma igreja que tem dia que tem 3, tem 4, tem 5, tem dia que está eu sozinho. E o pregador falando isso, as lágrimas desceram nos meus olhos, minha esposa cutucou: olha aí, é para você. E para a honra e glória de Deus, irmãos, dia 6 de maio, eu viajei para os Estados Unidos para ministrar a palavra lá no Texas, no bairro de Katy. E retornei dia 11 de junho. E eu achava que o meu sonho era maior, brigando com Deus, por que não dá certo? Eu cheguei lá, o pastor me convidou para me assumir a igreja. Lá, daqui a 2 anos eu vou mudar o status do meu visto para religioso. Aí as pessoas falaram assim: foi muito rápido, pastor, rápido. Você não sabe quanto tempo eu estou chorando, quanto tempo eu estou suportando, As pessoas dizendo: não tem chamado não, nunca vi pastor com a igreja vazia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Deus, ele é tremendo. Deus não permitiu eu ser honrado onde eu moro, me levou do outro lado do mundo, Eu estava em campanha na minha igreja, 6 meses de oração, pedindo ao Senhor para que Deus fizesse romper o meu ministério durante 6 meses. E eu pedi a Deus: dá cartas. O Senhor concedeu a Neemias. Por quê, irmãos? Conseguir o visto já é difícil, ainda tem o processo da imigração, O Senhor me concedeu o visto e me deu a carta de Neemias, que é a carta convite, para quando eu fosse indagado na imigração, o motivo da minha viagem ali, estava ali em inglês. Eu vim aqui fazer a obra, estava lá em inglês, tudo escrito, que eu estava, período que eu ia ficar ali e ajudar a igreja. E já voltei filiado à igreja de lá, ISTC Church, que é a igreja semelhança de Cristo. Eu quero deixar, irmãos, uma palavra de saudação para a igreja. Se encontra na 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8, diz assim: dou graças a Deus, a
quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura. Porque sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti habita. Por esta razão, pois te admoesto que reatives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo convida Timóteo a lembrar de quem ele era. Porque, irmãos, muitos de nós começamos bem, não é verdade? Começamos fervorosos, no jejum, na constância, frequentes, assíduos, obedientes, submissos, cheio de fé, vontade de fazer a obra de Deus, sonhando, ativos, como foi dito pelo nosso irmão, incendiando, irmão? Sendo um incendiário, provocando um incêndio do avivamento, cheio de Deus, transbordando a unção. Mas, ao decorrer da caminhada, surgem as lutas, surgem as aflições, surgem as crises existenciais, que muitas das vezes nos faz duvidar de quem somos. Será que nós fomos realmente chamados? Será que realmente eu sou um projeto de Deus? Será que verdadeiramente o profeta acertou quando veio na minha direção? Ou se ele falou na emoção da carne? O tempo de espera nos faz muitas das vezes duvidar e questionar a Deus. E Timóteo, irmãos, num período de perseguição da igreja aqui, ele acaba se esfriando um pouco na fé. E Paulo resolve escrever uma carta a fim de reavivar o ânimo daquele jovem pastor, aquele jovem obreiro, aquele que outrora estava cheio de vigor, felicidade, por ter sido chamado desde a mocidade para fazer parte de um time de vencedores. E Paulo começa a lembrar as raízes e as origens de Timóteo, lembrando das lágrimas que Timóteo derramava em conversar com Deus, em almejar fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando foi a última vez que você orou para conversar com Deus e Ele te constrangeu, seu coração se compungiu e você derramou lágrimas diante dEle? Não lágrimas de tristeza porque está doendo, mas lágrimas porque você sentiu a presença dEle, a graça dEle te constrangeu e você se sentiu indigno e disse: Senhor, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Paulo lembra Timóteo essa comunhão intensa que ele tinha, esse aquebrantamento, essa intimidade, e recordando da fé que ele tinha sem fingimento. Eu quero dizer, irmãos, com toda a propriedade, quanto mais fiel você for a Deus, mais o teu coração vai ser provado. Paulo, ele disse que todos aqueles que quiserem viver uma vida piamente com Cristo padecerão perseguições.
Quanto mais fiel, mais apedrejado, mais incompreendido, mais perseguido, mais desamparado, mais julgado. Por quê? Os comuns se dá com todo mundo, mas aqueles que querem agradar a Deus se tornam inimigo do mundo. Jesus, ele disse que os inimigos dele até mesmo vão ser os da sua própria casa. Aleluia. Há momentos que você vai entrar em crise e em batalhas consigo mesmo, que até o apóstolo Paulo ele fala: eu sou miserável, eu sou um homem puro, eu sou um homem miserável, porque o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero às vezes acaba me dominando. E é uma multidão de crises, de perguntas, questionamentos, insatisfações, vazios, insegurança, de você não acertar o alvo, de você não ser fiel a Deus, de você não conseguir exercer o teu chamado com excelência, com vigor. E Paulo, ele se pega observando o Timóteo preso nessas crises. E Paulo então escreve para Timóteo, dizendo para ele que a mãe dele era mulher de Deus, a avó dele era mulher de Deus, e que ele carregava sobre si um legado de pessoas que tinham compromisso com Deus. E no versículo 6, Paulo diz assim: por esta razão eu te admoesto que reatives o dom de Deus que há em ti. Né, irmãos? Às vezes a gente quer fazer com o nosso dom, com o dom que nos foi outorgado, como se faz com um interruptor de luz. Eu vou desligar, né? Eu não estou usando esse ambiente, eu vou desligar. Após o culto, essas luzes vão ser apagadas. Mas só que na obra de Deus, na nossa vida espiritual, não pode existir um botão de ativar e desativar. Não, quando eu venho para a igreja eu ativo o dom, eu vou ligar, mas quando acaba o culto eu desligo. A gente não pode ser um personagem, irmão, aleluia. Nós não podemos ser um personagem. O fogo não pode arder somente aqui no altar ou dentro da igreja, mas tem que arder continuamente sobre o altar. A gente louva, a gente adora, dizendo que o fogo arderá sobre o altar continuamente. Aleluia! Ele tem que arder quando o nosso pior momento de mal bater na nossa vida. A gente tem que adorar a Ele, mesmo não tendo a certeza do amanhã, mas a gente deve adorá-lo. Porque da mesma forma que nós o adoramos aqui, somos renovados. Da mesma forma que você louva aqui e você consegue alimentar a alma daquele que está aflito, aquele que está angustiado, Deus também vai te alimentar através da tua adoração. E Paulo exorta a ele: reatives o dom que há em ti. Pela imposição das minhas mãos. Isso é muito forte, irmão. As mãos de Paulo, Paulo está dizendo: olha, eu coloquei a mão em você num ato profético e ativei algo no mundo espiritual. A mão daqueles que são consagrados a Deus tem poder de ativar coisas espirituais na sua vida. O Senhor disse para Pedro: tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Quando você vem e recebe a oração por imposição de mão daquele que tem vida com Deus, ele está ativando algo no mundo espiritual sobre a tua vida. E você deve acreditar, irmãos, naquele que orou pela tua vida, naquele que confirmou através de Deus, numa palavra profética, que Ele te escolheu, que Ele te chamou, que você vai viver o extraordinário de Deus.
Você vai viver quando você, irmão, se colocar na posição de quem quer viver, de quem quer sonhar os sonhos que Deus tem para você. Nessa noite o Senhor está dizendo: reative o dom que está em você. Em outras traduções está dizendo: desperta o dom que há em ti. É de dentro para fora, irmãos. É de dentro para fora. É você se rasgar na presença dEle. É você chamar a atenção dEle. É você, irmãos, de uma forma dizer: Deus, eu estou aqui e não quero ser mais o mesmo. Eu estou aqui e não quero ser mais a mesma pessoa. Eu estou aqui, Senhor, e quero vencer. Eu estou aqui e quero cumprir o ciclo que o Senhor determinou para que eu viva. Hoje é noite profética de você reativar aquilo que um dia foi ativado no teu coração, na tua alma. Aquele desejo que você tinha de pregar a palavra. Eu vivi uma experiência, irmão, esses dias que eu fiquei nos Estados Unidos. Os jovens lá pedem para pregar a palavra. Eles têm sede de Deus. Eles têm sede, eles pedem para pregar a palavra. Toda sexta-feira lá tem célula, encontro de jovens. É uma coisa tremenda que quando a palavra penetra no coração, daqui a pouco tem um prostrado chorando. Você olha, tem outro lá abraçado com outro, dizendo: nós precisamos de Jesus. Eu falei: ô Jesus, eu vou ficar mais crente aqui nesse meio desse povo. Reatives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito que Ele te deu não é de covardia. Sabe quando você, irmão, se esquiva de oportunidade? É porque tu está vazio de Deus. Porque quando você está cheio dele, ainda que tu não sabe o que tu vai falar quando tu subir aqui em cima, mas tu sabe que quando tu abrir a boca, Jesus disse que da abundância do coração fala a boca. Se teu coração está cheio de Deus, pode ter certeza que Ele não vai deixar você passar vergonha. O que vai sair da tua boca vai edificar a vida de alguém. Ele não te deu espírito de temor. Não é sobre nós, é sobre o que está em nós. Porque nenhum de nós temos capacidade, mas quando Ele está sobre a nossa vida, Ele nos torna aptos para cumprir o propósito dEle. E Ele fala no versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor, e nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participar de festa é fácil. Culto de ação de graça é fácil. Agora, participar de um momento de vergonha, um momento de perseguição, um momento de você ficar sem fama, é difícil. Mas só que aqui está dizendo, pastor Fábio, essas pessoas participar dos piores momentos da nossa vida e estar do nosso lado é segundo o poder de Deus. Olha a importância de nós estarmos aqui nessa mini vigília, buscar poder de Deus, para quando os dias maus chegarem, a gente ter estrutura para ficar do lado do nosso pastor, do lado da igreja, porque muitos são motivados pelo momento de glamour, momento, que está fluindo, momento que está dando certo. Mas quando Deus ele resolve provar, quando Deus começa a querer, Ele resolve sacudir a oliveira, aleluia, Deus ele quer ver quem vai suportar. Se você não tiver poder de Deus, você vai, aleluia, você não permanece, oh aleluia. Para suportar, irmãos, o sofrimento é segundo o poder de Deus. Para suportar uma crise no seu casamento é segundo o poder de Deus. Para você suportar uma crise financeira é segundo o poder de Deus. Se você estiver vazio do poder de Deus, não suporta. Porque, irmãos, a nossa guerra não é contra carne e sangue.
Se você soubesse, irmão, como o inferno luta para te ver prostrado, como o inferno luta para te ver regressando, para te ver na sarjeta, para ver você voltar para trás, aleluia. Como o inferno luta para você largar a obra, mas você vai dizer como Neemias: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ainda que dizem que não tem estrutura, porque vai vir uma raposa e vai derrubar, para mim é grande. Por que é grande? Deus colocou no meu coração e disse: o projeto é meu, e eu não coloco um projeto pequeno na mão de ninguém. Tudo que eu faço, tudo que eu projeto é grande. É por isso que você não pode parar, porque todo projeto de Deus, ainda que aos olhos dos homens pareça pequeno, mas é grande. Em nome de Jesus, reativa hoje o dom que está dentro de você. Você que resolveu dar um timer, um tempo em algum departamento da igreja, reativa hoje. Você que diz: pastor Fábio, pastora Gisele, precisa de um tempo para mim, reativa hoje. Porque na medida que você reativar e fizer para Deus, eu duvido Deus não te retribuir. Eu duvido Ele não destravar o que está travado na tua vida. Eu duvido as bênçãos do Senhor não te acompanhar, como diz a Bíblia. As bênçãos do Senhor te seguirão. Reativa. E eu deixo essa palavra na tábua dos vossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.